Queridos amigos, queridos irmãos do Ideal Espírita, que Jesus nos abençoe e que Ele nos guarde na sua paz. Um dos livros mais conhecidos e mais traduzidos que já se teve notícia é a Bíblia. Porém, como é muito grande o número de seus tradutores, e todos eles traduzindo de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas crenças e os seus interesses, espalharam uma diversidade de conceitos em torno dos ensinamentos de Jesus, contidos no Novo Testamento. A FEB, com a preocupação em divulgar o ensinamento de Jesus e sendo a divulgação do Consolador prometido, ela traçou um planejamento junto com o Dr. Haroldo Dutra Dias para a tradução do Novo Testamento de acordo ou segundo a doutrina espírita. E procurou fazer essa tradução colhendo dados diretamente nos originais grego e algumas anotações em aramaico, que era a língua que falava Jesus. Então, nesse Novo Testamento, publicado pela FEB, traduzido pelo Dr. Haroldo, que é a tradução do Dr. Haroldo Dutra, nós vamos encontrar lá no capítulo 6, versículos de 1 a 18, uma orientação que foi intitulada Três Obras de Justiça e o Pai Nosso. Então, nesse capítulo dessa obra, nós vamos encontrar o ensinamento de Jesus que diz assim: acautelai-vos de não praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteeis diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém, eu vos digo que estão recebendo sua recompensa. Então, nesse trecho do ensinamento de Jesus, que foi anotado pelo apóstolo Mateus, capítulo 6, versículo 1, 2, nós percebemos a primeira obra de justiça. Então, aqui nós destacamos alguns conceitos de algumas palavras. Então, nós temos logo no começo, quando ele diz: acautelai-vos de não praticar a vossa justiça. A prática da justiça, com essas palavras, quis Jesus dizer a devoção, o dever religioso. A nossa justiça, a prática da justiça, então, diz respeito à caridade que praticamos dentro do seio religioso. Então, ele fala que nós devemos tomar cuidado quando vamos fazer os nossos atos religiosos, para que nós não fôssemos vistos, contemplados pelos homens. Isso significa que nós devemos fazer as nossas práticas religiosas, a nossa caridade, de uma maneira muito discreta, para que ninguém perceba ou para que essa atitude nossa não venha insuflar nas pessoas o orgulho, o elogio para a nossa personalidade. Porque a partir do momento em que nós tivermos esse retorno das outras pessoas, daquele que nos vem fazendo a caridade, nós já teremos recebido a recompensa de nosso Pai que está nos céus. Porque a recompensa do Pai que está nos céus, na prática da caridade, é a paz de espírito, é o equilíbrio, né? É a sensação de dever cumprido.
Essa é a nossa recompensa. Mas a partir do momento em que nós fazemos a caridade para sermos vistos pelo homem, ao sermos vistos, já estamos recebendo a nossa recompensa. Fomos vistos. E Jesus, ele continua ensinando. Portanto, quando deres dádiva, e aqui nós destacamos mais uma palavra que deve ter o seu conceito esclarecido. Quando deres dádiva. O que representa, o que seria essa dádiva? Essa dádiva, nessa dádiva ele está falando de compaixão, de piedade, de misericórdia. Então, quando deres a sua compaixão, a sua misericórdia, não trombeteis diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas. Mais uma vez, Jesus nos alerta para a discrição na prática do bem, na prática da caridade. Amém, eu vos digo que estão recebendo a sua recompensa. Como muitas vezes nós vamos notar aqui na tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias, algumas palavras que para nós soam um pouco diferente. Como ele traduz, por exemplo, a palavra amém. Essa palavra amém significa de acordo, de conformidade, certamente. Então é o que está nos escritos gregos. Certamente eu vos digo que estão recebendo a sua recompensa. Então nós temos aí a primeira obra, a cautelar de não praticar a nossa justiça diante dos homens. A segunda obra de justiça nós vamos encontrar lá no capítulo 6, versículo 3, consequentemente dando continuidade. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Quando dermos a nossa dádiva, a nossa compaixão, a nossa misericórdia, que não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Veja que Jesus utilizou de uma simbologia muito interessante, porquanto nós precisamos das duas mãos em todas as ações que nós praticamos. Uma mão ajuda a outra, uma mão compensa a outra na prática de todas as ações, de todo o trabalho que nós fazemos. Então, essas mãos andam tão juntas, essas mãos se movimentam de uma maneira tão juntas, que é praticamente impossível que uma mão, se tivesse olhos, não visse o movimento da outra. Mas Jesus nos recomenda que não veja a nossa mão esquerda o que faz a nossa mão direita, destacando assim mais uma vez a descrição do trabalho de amor, do trabalho de misericórdia, do trabalho de caridade. Ele tem que ser tão discreto, tão pessoal, que uma mão não perceba a outra. E ele continua. Não veja a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê em segredo te recompensará. E quando orardes, não serei como os hipócritas que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Então, mais uma vez, Jesus nos fala da discrição. Quando estivermos orando, que nós sejamos tão discretos, que não levantemos, que não nos mostremos para que as outras pessoas percebam. Que não nos levantemos como fazem os hipócritas, que passam pelas ruas largas e se mostram aos homens. Amém, diz Jesus, vos digo que estão recebendo a sua recompensa.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora a teu Pai em segredo, e teu Pai que vê em segredo te recompensará. Então Jesus nos orienta que ao orarmos, nós devemos nos recolher interiormente, nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para que nós possamos perceber o nosso íntimo, para que nós possamos perceber aquilo que vai em nosso coração. E que, fazendo isso secretamente, Deus, que vê tudo em secreto, Ele nos olhará, Ele nos atenderá, Ele perceberá as nossas ações, as nossas orações, e dessa maneira Ele nos recompensará. E Jesus diz, para que orássemos, entrássemos no quarto interno, fechando a porta, que ao orarmos, então, nós nos fechemos para tudo aquilo que é exterior, que nos fechemos para as nossas dificuldades internas, para que possamos falar ao Pai abertamente. Então ele continua, orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão entendidos. Muitas vezes nós vemos orações maravilhosas, palavras maravilhosas, uma poesia elevada a Deus, mas que muitas vezes não faz o menor sentido para o nosso coração. Então, quando orássemos, que não usássemos de vãs palavras, ou seja, que não pronunciássemos palavras que não saem do nosso íntimo, que não são verdades para nós. Que ao orarmos, que nós entendêssemos aquilo que estamos falando a Deus, aquilo que nós estamos dizendo, que seja, enfim, de dentro de nossa alma, para que nós possamos ser sinceros. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Então, muitas vezes nós gastamos tempo com orações que é uma relação, um petitório de coisas materiais, de coisas que na realidade não têm nenhum valor. A nossa finalidade na Terra é para que nós nos aprimoremos, para que nós cresçamos espiritualmente. Então, quando endereçamos ao Pai uma oração, quando estamos falando com o Pai, porque orar significa falar então que nós falemos daquilo que é importante, daquilo que é interessante para nós, que são as coisas espirituais. Então, que nós não percamos tempo pedindo coisas materiais, mas que peçamos a Deus forças para que continuemos a nossa jornada pela terra, entendendo os nossos objetivos, reforçando-nos a coragem, dando-nos energia e disposição para levarmos avante o nosso compromisso, o nosso objetivo reencarnatório, que é uma oportunidade única que nós não podemos perder. E ele continua, orai, portanto, assim. Então, como Jesus sabia que tínhamos dificuldades em orar, e dado a nossa já costumeira forma de orar, que de muito tempo já vinha imprimindo em nossa mente, ele então nos deu um exemplo de como deveríamos orar. Allan Kardec perguntou aos espíritos qual era a característica da oração. E os espíritos responderam que através da oração nós podemos louvar, pedir e agradecer. E nessa oração que Jesus nos exemplifica, nós podemos perceber perfeitamente
esses três tempos, essas três características que Jesus coloca. É a única oração que Jesus nos legou, que é o Pai Nosso. Então ele diz assim: quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. Até esse ponto, nós percebemos aqui a louvação a Deus. Jesus começa louvando a Deus, dizendo: Pai nosso que está nos céus. E ele continua fazendo a sua louvação. Em seguida, ele ensina: o pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nessa segunda parte da oração, Jesus ensina que devemos introduzir o petitório. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas Jesus não falava aqui do pão material, obviamente, porque esse é fruto do nosso trabalho. Mas ele falava do pão espiritual, do pão que alimenta a alma, do pão que alimenta o coração. O pão nosso de cada dia. Pede ao Pai que nos perdoe, mas ele impõe uma condição: perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, que ele nos perdoe na mesma proporção em que nós perdoamos aos nossos semelhantes. É uma condição de doação. Assim como nós perdoamos, assim como nós desfazemos as mágoas e todas as nossas dificuldades, então nessa mesma proporção que nós perdoamos, fazemos isso com o nosso inimigo, com o nosso semelhante, na mesma proporção que seja feito para conosco. E não nos deixes cair em tentações, que Ele nos ajude a mantermos atentos a tudo aquilo que fazemos, a tudo aquilo que pensamos, para que não venhamos a cair em novas transgressões, para que não venhamos cometer os mesmos erros e ficar na mesma dificuldade que tínhamos antes. E que assim seja. Ou seja, significa que assim seja feito. Concordamos com isso. Dessa forma, nós percebemos aí a segunda obra de justiça da nossa jornada reencarnatória. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. E ele continua então nos orientando. Então, quando jejuardes, não vos torneis sombrios, como os hipócritas, pois desfiguram os seus rostos a fim de se mostrarem jejuando aos homens. É interessante que nós estamos tão acostumados ao orgulho, à vaidade, que muitas vezes nós tomamos atitudes, nós agimos de uma forma que nós possamos ser percebidos, para que as pessoas tenham pena de nós, para que as pessoas nos louvem o nome, para que as pessoas possam nos julgar alguém virtuoso. Então, nós jejuamos, mas queremos mostrar o rosto caído, nos mostrarmos abatidos, para que nós sejamos, para que as pessoas tenham pena de nós.
Então nós ficamos pensando nos exemplos que muitas vezes nós temos. Há pouco tempo nós soubemos através da imprensa a cirurgia pelo que passou o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, para que fosse curada 3 hérnias na sua coluna. Imagine, meus irmãos, a dor que não deveria ser para ele se movimentar, de desenvolver as suas atividades de pregação, as suas atividades do dia a dia. Imagine que dor lancinante não deveria ser isso, e no entanto, nenhum de nós percebemos que ele estava passando por essa dificuldade. Somente depois da sua cirurgia é que o público veio a saber do que se tratava. Mas você olhava para ele e ele estava sereno, ele estava em paz, transmitindo para as pessoas tranquilidade e serenidade. Então é a isso que Jesus se refere quando ele diz: quando jejuardes, não vos torneis sombrios, cabisbaixos, tristes, abatidos, como os hipócritas, pois desfiguram os seus rostos a fim de se mostrarem jejuando aos homens. Irmã Dulce também. Irmã Dulce dormia numa cadeira, dormia apenas 40 minutos por dia e, no entanto, se mostrava em serenidade, em tranquilidade. Tu, porém, ao jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para que não te mostres jejuando aos homens, mas ao teu Pai que está em oculto. Então que nós não aparentemos tristezas, que não aparentemos desalento, que não aparentemos estar desacursoado, mas incentivando as pessoas, mostrando aos outros a esperança, a alegria, a força que todos devemos ter diante das dificuldades. E teu Pai que vê no oculto te recompensará. Então, dessa forma, nós temos aí a terceira obra de justiça. Quando jejuardes, não vos torneis sombrios, como os hipócritas, pois desfiguram os seus rostos. Quando jejuarmos, que não fiquemos tristes, acabados, mas que aparentemos a confiança que devemos ter interiormente. Então, meus irmãos, dessa forma, nós temos aí a nossa conduta que deve ser observada, maiormente nesses momentos de tanta dificuldade por que estamos passando. Alguns em hospitais, outros em UTIs, com muita dificuldade de saúde, os parentes que se desesperam diante da impotência que se sentem ao se ver na dificuldade. Que possamos ter a esperança, que possamos ter a paz, que possamos agir, ter forças de agir de conformidade com o que Jesus nos pede. Mais do que nunca, nestes tempos, nós temos que observar os ensinamentos do Mestre para que possamos continuar a nossa jornada reencarnatória. Nós sabemos que na vida nada nos acontece que não é para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. E sabemos também da lei de causa e efeito, que não é por acaso que nós estamos nessa situação. Mas a esperança, a fé em Deus é que deve conduzir os nossos passos, os nossos corações.
Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde em grande paz, hoje e sempre.